O diabo não é o ladrão de João 10:10. Jesus diz nesse capítulo e nesse versículo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus fala desse ladrão, ele não está se referindo diretamente ao diabo. Ele está falando a respeito dos líderes infiéis daquela geração, líderes religiosos. Quando Jesus ele faz esse discurso em João no capítulo 10, na verdade esse discurso de João capítulo 10, ele começa no capítulo 9 de João. Então Jesus, ele tem como plateia o cego de nascença, que ele tinha curado. Jesus tem como plateia alguns judeus e os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. Mas eram líderes que estavam preocupados apenas consigo mesmos. Líderes que eram mercenários, como Jesus diz muito claramente lá em Lucas, no capítulo 16, verso 14. Então, ao observarmos o contexto, a gente percebe que esse ladrão citado ali em João 10:10 não é o diabo, mas Jesus está fazendo uma referência aos líderes infiéis que vêm para roubar e matar e destruir. Não se interessam pelas pessoas, não se interessam por aqueles que estão debaixo da sua autoridade, mas querem apenas tirar proveito dessas pessoas. Mas o fato de, nesse texto, Jesus estar se referindo aos líderes infiéis, falsos mestres, líderes mercenários, isso não significa que a gente não possa falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu já vi algumas pessoas com base nesse entendimento de que João 10:10 não fala a respeito do diabo, pegarem esse texto e agora saírem dizendo por aí que o diabo não veio para matar, roubar e destruir. Não, o diabo veio para matar, roubar e destruir. A questão é que o ladrão citado por Jesus ali em João 10:10 não é o diabo, mas ele está se referindo aos líderes religiosos daquela época infiéis. Isso se aplica também hoje, no nosso tempo, no que diz respeito aos líderes mercenários, infiéis, que não se preocupam com os seus liderados, mas apenas agem pelos seus próprios interesses. Bom, ponto. Agora, isso não exclui o fato do diabo ser também um ladrão, ser um destruidor e ser um homicida. Jesus diz lá em João, no capítulo 8 de João, Jesus ele faz uma referência ao diabo quando ele fala com os fariseus. E ele diz assim, no verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ou seja, Jesus está falando que os fariseus, eles realizam o desejo do diabo, eles realizam a vontade do diabo. E ele diz, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus disse que os fariseus, eles fazem a vontade do diabo. Se eles fazem a vontade do diabo, quando eles matam, quando eles roubam, quando eles destroem, eles estão simplesmente fazendo a vontade do pai deles, que é o diabo, que é um assassino, que é um destruidor e que é um ladrão. Por exemplo, a gente vê na Bíblia outros exemplos de pessoas que foram usadas para cumprir ou realizar a obra do diabo. Lá em Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Pedro, depois de ter uma revelação de quem Jesus era, o Cristo, ele tenta impedir Jesus de morrer na cruz por nós. Jesus olha para ele e fala bem assim, para trás de mim, Satanás. Bom, se você olhar para o texto, você vai perceber que não era o próprio Satanás que estava na frente de Jesus, era Pedro que estava na frente de Jesus. Mas quando Jesus diz, para trás de mim, Satanás, é porque Jesus reconheceu a intenção do maligno na voz de Pedro. Ou seja, Pedro, discípulo de Jesus, foi usado para transmitir a intenção do maligno.
Então nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que foram usadas pelo diabo para realizar a sua vontade. Então o diabo é sim, ele veio para roubar, matar e destruir. Lá em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, quando Jesus fala da semente que caiu no meio do caminho, ele diz o seguinte, no verso 18, Mateus 13, verso 18, ele diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa palavra arranca, ela vem do grego harpazo. Existem duas palavras do grego falando a respeito que se referem a roubo. Klepto e harpazo. Klepto é uma palavra que fala sobre um roubo sutil, ou seja, é aquela pessoa que ela entra naquela casa quando ninguém vê e rouba os objetos. A palavra harpazo fala de um arrancar de maneira violenta e ela é usada nos evangelhos para se referir a um roubo. Então, aqui em Mateus 13, verso 19, Jesus apresenta o diabo como esse ladrão que vem para roubar a palavra do nosso coração. Lá em Jó, no capítulo 1 e 2, você vai perceber que o diabo teve a influência direta na destruição de todos os bens que Jó tinha. E como eu já disse, em João 8,44, Jesus diz que o diabo ele é um homicida. Ou seja, Mateus 13, 19, ele rouba. João capítulo 8,44, ele mata, ele é homicida. E Jó capítulo 1 e capítulo 2, ele é um destruidor. Então, apesar de João capítulo 10 não estar se referindo diretamente ao diabo como esse ladrão, a gente não pode negar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é a fonte de todo esse desejo e essa maldade que há no homem de matar, roubar e destruir. Como o próprio Jesus diz, os fariseus nada mais nada menos faziam a vontade do pai deles, que era o diabo. Então, não é errado você dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a principal coisa que o diabo veio para matar, roubar e destruir é a nossa fé. Por isso que Judas, no verso 3, lá no finalzinho da Bíblia, Judas vai dizer para nós o seguinte, Judas, verso 3, Judas tem apenas um capítulo. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos. Tudo que a gente vive com Deus é pela fé. Nós entramos no reino pela fé. A Bíblia diz que a salvação ela é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, Romanos capítulo 10, verso 9, deixa claro para nós que a salvação é pela fé. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz para nós que nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a corrida e guardei a fé. Ou seja, você entra no reino pela fé, você avança no reino pela fé, e no final de tudo, o que iremos apresentar para o nosso Senhor Jesus é tudo aquilo que fizemos pela fé no nome dele. Afinal de contas, não tem como fazer a obra de Deus se não for pelo poder de Deus. Sabendo disso, o diabo, que é esse ladrão, que é esse homicida, que é esse destruidor, ele vai fazer de tudo para destruir a nossa fé. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor, circunstâncias, tribulações, o diabo vai tentar usar para roubar a nossa fé. Permaneça firme na sua fé,
crescendo de glória em glória, crescendo cada vez mais na fé. Porque, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. É o que Ele tem para nós. Deus te abençoe.